Olá, caríssimos irmãos, eu sou Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Vamos continuar nossas meditações finais e nós estamos aqui no penúltimo tema do curso, ao qual eu espero que você tenha aproveitado verdadeiramente. Se prepare para o último tema, que aí sim o último tema é algo que nos relaciona com a igreja. Muita gente tem expectativas proféticas, o que vai acontecer com a igreja, então nós vamos tratar disso. Nós vamos, a partir do catecismo, fazer este último tema, porque ele tem uma relação total com política. Então nós vamos ler aqui o catecismo, nós vamos pegar a passagem, vamos discutir isso e vamos encerrar o curso para que você entenda onde a gente tem que colocar a nossa esperança. E hoje, propriamente, antes de falar da questão da igreja, o inimigo da igreja, se vai ser vitória, se não vai ser vitória, como vai ser, eu preciso falar novamente, voltar novamente a você. Vamos pensar mais uma vez. Você não vai salvar esse mundo. Esse mundo não será salvo. Ao contrário, é mais provável que esse mundo te odeie. De qualquer forma, o que você precisa fazer é que uma coisa só é necessária. Jesus está falando, então a nossa atenção precisa estar voltada para Ele. E a gente às vezes se preocupa com tantos detalhes e não fica focado naquilo que Ele está dizendo para nós. Essa passagem de Marta e Maria revela-nos uma necessidade de que não é para deixar de fazer as coisas. Jesus não falou, não, Maria não limpe a casa nunca. Maria, você não precisa fazer nada. Você tem que ficar paradinha, quietinha. Não. Até porque, num outro momento, Jesus vai fazer, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Então não é para deixar de fazer. Você vai precisar fazer. Agora, o foco e o momento que é o problema. Você está se colocando como se você fosse resolver o problema. E aí depois, tudo resolvido, você ia pegar como uma criança que faz a lição de casa bonitinho, trabalho bonitinho, letrinha bem feitinha, ou se no computador tudo bem digitadinho, tudo bem diagramado, tudo corretinho, aí você mostra, olha que limpinho, que bonitinho, como se o trabalho, o esforço apenas fosse seu, apenas. É o tal do Pelágio que eu falei no encontro passado, que ele acreditava que não, nós vamos fazer um bom exemplo aqui e o nosso exemplo é que vai nos salvar. Porque Jesus não salvou a alma coisa nenhuma. Para ele era isso. E aí ele foi interpelado por Agostinho e falou, não, é a graça que faz, por mais que você faça. É a graça que vai fazer. E não você, não é o seu esforço. É por isso que casamentos acabam, porque as pessoas acham que é o esforço delas. Quem está no sacramento do matrimônio precisa entender que quem faz é a graça de Deus dentro deles. Quando eles começam a fazer pelas suas próprias forças, o casamento não dura, ou fica com problemas, ou fica manco, e muitas vezes fica manco. E as pessoas ficam reclamando dos seus casamentos, por mais cristão que seja. Por quê? Porque está manco, porque está faltando permitir a ação da graça. Os dois estão fazendo a parte deles, mas eles não querem que Deus faça. Porque é do tipo assim, não, nós precisamos fazer tudo limpinho, tudo arrumadinho. Aí tem tudo, tem todo o estilo, postura, filhos, nós estamos fazendo, casal exemplo, mas tá oco. Porque falta esta vida na graça, que é ela que impulsiona para a verdade, mas não só para a verdade, impulsiona também para a caridade. E a caridade, nós fizemos uma aula sobre caridade aqui. Nós explicamos a partir da interpretação grega, o amor, amizade, atração, amizade, a filia ali, e fomos para o caritas, que é o ágape, que é esse amor incondicional. Então, este amor incondicional é ele que condiciona todas as coisas, ele que move todas as coisas, é Deus que move tudo. Aí você quer fazer só pelas suas forças, porque Deus não vai. Você não quer que eu faça? Não, eu tô aqui, paradinho. Tô aqui só olhando para você. Aí você fala, Senhor,
A casa não tá limpa, tinha que estar limpa. Tinha que estar bonitinho. Meu trabalho de evangelização tinha que estar perfeito. Tinha que estar arrumadinho. E não tá. Aí, ó, não tá. Por quê? Porque o irmão não ajuda. Aí Jesus fala, não, você não entendeu. Faz igual a Maria, fica aqui e me ouve. Não, mas eu já te ouvi, eu já li a palavra, eu já li a Bíblia. Eu já li o catecismo, eu sei catequese. Ai, eu já leio muitos livros. Ai, eu já faço as orações. Não. Para de tratar a oração como número de orações. Para de tratar a leitura como pontos. Igual que, sei lá, quem fica adquirindo ponto de milha de cartão de crédito. Para de achar que você fez caridade pro outro, você ganhou um pontinho no céu. Não é isso. Todo mundo lá chegou para Terezinha, não é Santa Teresa, Terezinha, né? As freirinhas lá falavam, né? Porque pensava que essas orações, que a caridade pelo outro, que isso aí ia formando um vestido, um lindo vestido que você vai se apresentar para Jesus. Então aquilo que você fez é o tamanho do seu vestido e a qualidade que o seu vestido vai ter diante do Senhor. Aí a Terezinha falou, vou chegar, vou aparecer com as mãos vazias. Vou falar isso aqui. Eu não tenho nada para oferecer. Tipo, e quem naquele convento fez mais do que Santa Terezinha? Ninguém. Então, ela deixou de fazer? Não, ela fez. Só que ela não colocava as suas forças nela. A fé dela estava condicionada ao Senhor. A fé dela aumentou de tal maneira que ela fazia as coisas. Ela estava no cotidiano dela, de freira, né? Porque às vezes o pessoal fica ali, aí ele não consegue tirar para si. Então ela estava no cotidiano dela. Você tem o seu cotidiano leigo, né? Você tem o seu cotidiano casado ou ainda está solteiro, e tem suas atividades e suas obrigações para fazer. Isto não lhe será tirado. Mas em que condições, de que maneira você vai fazer, como você vai se colocar, e aí, e nisto que você vai fazer, como é que a gente vai deixar Jesus agir nas nossas ações? Essa é a pergunta que eu faço para você. Você vai ter que descobrir aí, né? Porque eu tenho que descobrir diariamente como é que Jesus vai agir aqui e como é que eu não impeço, como é que eu não atrapalho ele, porque a tendência é eu atrapalhar. Não, mas eu trabalho super bem, eu sou um cara muito honrado, muito digno, muito robusto, trabalho corretamente, tenho todos os meus trabalhos em dia, inclusive os meus trabalhos pastorais. Então, na verdade, você está querendo só mostrar para Jesus que você é bonitinho, que você faz tudo certinho, né? Mas tá oco, não tem vida aí. Você está fazendo, não é Jesus que está fazendo. Você está fazendo e Jesus não. Será que não dá para Jesus fazer? E você não atrapalhar? Porque a tendência é que a gente atrapalhe. Assim, Jesus, aquela oração da manhã, né? Inspirai, ó Senhor, as nossas ações. As nossas ações, tá vendo? Ajudai-nos a realizá-las. As nossas ações, ó. Para quê? Para que em vós comece e vos termine tudo aquilo que fizermos por ti, Senhor, por Cristo nosso Senhor. Então é Ele que, em meio às nossas ações, o nosso mover de Deus, as nossas palavras, o nosso comportamento, o nosso pensamento, Ele faz. E por que eu estou falando tudo isso e quase repetindo, resumindo os dois temas iniciais, né, dessa última parte da semana passada e que vai se encerrar nessa semana? E dessa trilogia, né, porque você não vai salvar o mundo. Você precisa entender que é a sua salvação que está em jogo, mas não é você que vai se salvar pelos seus esforços, é Jesus que nos salva. A gente faz o esforço, mas Jesus nos pega como um pai que está guiando uma criança para ela aprender a andar. É Ele que vai mover. A gente não dá os passos verdadeiros na fé porque a gente não deixa, a gente fica aqui atrapalhando Jesus de fazer o que Ele quer fazer. E, consequentemente, né,
parecendo um contrassenso a pergunta que eu vou fazer agora, né? Porque aí vai ficar parecendo que só vale o nosso esforço, mas não é isso. É o que você quer ser. O que você quer que esteja escrito. Hoje em dia não tem mais isso, mas existia antes, né? Aqueles túmulos, né? Aquele formatinho, né? Em forma de arco, né? E ali tinha o tal do epitáfio, quer dizer que tinha escrito o que a pessoa fez, o principal, às vezes tinha uma frase motivadora, uma frase bíblica. O que seria esse epitáfio na sua vida? Quer dizer, o que a sua vida vai representar? Tudo bem, você não vai salvar o mundo, mas o que a sua vida representará a partir daqui? Quando falarem de você, o que é que vão falar de você depois que você se for? Quem vai ser você? Entende? Em algumas pessoas, a luz de Cristo brilha de tal maneira que a pessoa pode ter feito muitas coisas, mas ela será lembrada exatamente porque ela amou tanto, tanto, tanto o nosso Senhor, que de algum modo, naquilo que ela fazia, Jesus brilhou. Brilhou tanto, brilhou de tal maneira tão bela, que as pessoas vão dizer, é um santo. Não vão ficar falando, foi um grande, né, filósofo. Eu estou me formando em filosofia, então lembrei. É um grande filósofo. É um grande... Pode ser que você... Olha, ele realmente sabia muito. Um doutor. Sabia muito. Mas tudo isso ficou maior depois que ele se encontrou com o Senhor. E aí você está falando de Santo Agostinho, por exemplo, que tinha uma vida lá, estava buscando na filosofia, né, na erudição, então tem que falar bem, precisa ser um retor, né? Aí vai pro maniqueísmo e fica na bagunça, não sei o que, vai pro... Encontra o Senhor exatamente na palavra, relembra das palavras de sua mãe, que dizia, era daquele livro lá que ela lia para mim, que era a Sagrada Escritura. Volta e se dedica, e aí sim ele encontra de verdade, a filosofia dar um novo sentido na vida dele. Por quê? Porque agora ela está iluminada pela fé. E aí tem esse toque de Deus na vida dele. E aí quem lembra de Agostinho, lembra que ele é um santo. Um grande doutor da igreja. Um grande filósofo. Por quê? Porque encontrou o Senhor. Veja como mudou. Mudou o sentido. Não é só, ele foi um grande empresário, ele foi um grande filósofo, ele foi uma grande dona de casa, foi uma grande pesquisadora. Não. Muda o foco aí, meu amigo. Muda o foco. Eu não sei se já comentei, tem uma senhora que se tornou uma inspiração para mim, né? Dona Terezinha, que não é a Santa Teresa d'Ávila, que não é a Santa Terezinha do Menino Jesus, mas Dona Terezinha viveu ali próximo à paróquia ao qual eu exerço minhas funções lá de catequista. A paróquia Nossa Senhora Aparecida em Carapicuíba. Ela morava ali próximo. Ela foi do apostolado da oração. E quem a conhece, quem a conheceu, conhecia uma senhora muito quieta, muito simples, né? Podemos dizer até humilde, né? No sentido de que não se expunha, não estava fazendo grandes... aparecendo assim para muitas pessoas, mas estava lá fazendo sua função, né? E como uma das obrigações que ela fazia, ela ia e visitava casas, visitava pessoas. Muitas vezes o próprio padre dava autorização para que ela levasse a comunhão. Então ela ia lá, fazia as orações, já levava as orações, visitava as famílias, junto sempre com uma irmã, para poder visitar as famílias das pessoas, visitar os doentes e voltava para sua casa, a casa dela. Ninguém pediu, ninguém a obrigou a fazer isso. Naturalmente, a casa dela começou a se tornar um local onde cristãos começaram a se reunir. Naturalmente, pessoas começaram a visitá-la. Ela começou fazendo este bem para muitas pessoas, de visitar nas casas, de aqui, as pessoas começaram a encontrá-la. Só os católicos? Não. Não só os católicos. Os não católicos também começaram a procurar.
né? Fala-se até que uma vez até sem terras ficaram na casa dela ali, tipo, ficaram em barraquinhas, né? Porque ela tinha um espaço grande ali no corredor da casa, né? Então não tomaram a casa e nem a chamaram para militar, nada disso, mas assim, colocaram as casas lá e se sentiram acolhidos. Ela deu comida, né? Eles puderam comer, beber. Mas não foi só isso. Pessoas pobres também pediam doação. Ela já deixava um dinheirinho guardado num local. Poucas pessoas sabiam disso. Ela deixava dinheiro guardado porque ela já dizia, inclusive, para a neta dela, que ela dizia assim: olha, tem esse dinheiro aqui. Se alguém aparecer ali pedindo esmola, você pega esse dinheiro aqui. Ela já deixava dinheiro guardado para a esmola. Era uma mulher de oração. Fazia os seus jejuns e modificações. Como eu disse, ela falava muito pouco, não era uma pessoa de ficar se expondo, falando muito, criando. Então era uma pessoa comedida. De poucas palavras, falava algumas coisinhas e dava algumas instruções. Então, eu já tinha um dinheirinho guardado para isso, eu tinha um dinheirinho para as coisas. E ela viúva, tinha suas filhas, tinha sua neta. De repente, não apenas os não católicos, no sentido de mundanos, né, pagão e tudo mais. O protestante começou a querer mandar carta. Uma protestante mandou uma carta para ela, falando assim: olha, você é uma católica diferente, porque eu nunca te vejo triste. Qual é o segredo disso? A senhora nunca está triste, eu sempre te vejo muito feliz. Nunca te vejo reclamando e tudo mais. Ela escreveu na carta assim: quem não tem o direito, escreveu com esse termo, não tem o direito. Aí eu não sei, a continuação seria de reclamar da vida ou de permanecer, né, de cara triste, né, de não ter uma verdadeira gratidão a Deus. A pessoa, né, não tem o direito de não sorrir, de não estar sorrindo. A pessoa que comunga o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela entendia. Eu nem sei como foi a catequese dela, como foram os estudos dela. Ela não é uma pessoa novinha. Quando eu a conheci, ela já tinha uma certa idade. Então, muito provavelmente, pode ter estudado um pouquinho, mas não teve um estudo igual hoje, a gente faz faculdade. Né? Esse negócio de faculdade é coisa nova, viu? Década de 90, a grande maioria nem fazia faculdade. De repente, deu a louca, todo mundo começou a fazer faculdade. Virou colegião, né? Realmente. Então, não tem o direito de não sorrir, né? De ficar aí de cara feia, de cara virada. Uma pessoa que comunga o corpo de Cristo. Essa pessoa não tem o direito de ficar triste. Olha isso. Aí vem os detalhes. Ah, e não sofria? Claro que sofria. Primeiro foi viúva. Estava viúva, então sofreu falta do marido. E outra, conviveu décadas com um câncer, com uma doença que ela teve que tratar. Não superou, sentia dores e tal. Conviveu com a dor por anos e anos e anos. E mesmo assim, não deixava de fazer as visitas. Não deixava de rezar pelas pessoas. Teve até vezes, o pessoal comenta que ela entrou na ambulância, não era parente, não era nada, ela entrou na ambulância para acompanhar as pessoas. Participava do apostolado da oração e, se eu não me engano, da Legião de Maria também. Nos últimos anos, quando a doença se agravou, e aí ela teve a semana mais difícil, que aí realmente ela sofreu muito, não conseguia mais sair da cama, e aí realmente dependia dos cuidados médicos. Chegou um momento que já diziam que não havia chance, que ia chegar uma hora que a vida ia embora. E ela permaneceu quieta no quarto, e um dia pediu algumas coisas. Primeiro pediu para a sobrinha, para que deixasse apenas a imagem, que ela pudesse ver, ela tinha um problema em uma das vistas, que ela pudesse ver Santa Rita de Cássia, que ela
tinha uma imagem de Santa Rita, e podia deixar a luz baixa que ela ia ficar ali rezando o terço. Ficou rezando. O padre chegou, o padre foi visitá-la. Quando o padre chegou, ela olhou para o padre, abriu um sorriso e disse: louvado seja Deus, porque Ele mandou o seu representante aqui. Ele veio aqui para me visitar. Ele veio aqui para me ver. Ele veio aqui para ficar comigo, porque ela ia comungar. E quando ela comungou, logo depois, eu não sei exatamente essa ordem, mas me parece que foi isso, ela comungou, e depois ela disse ao padre assim: padre, muito em breve eu estarei na igreja, vou entrar na igreja, e quando eu entrar na igreja, entrarei com a bandeira do apostolado da oração para louvar o nome do Senhor. Entrarei na igreja com a bandeira do apostolado da oração para louvar o nome do Senhor. E ela entrou, mas já não estava mais, né? Ela entrou. Quando ela entrou, logicamente, ela já não estava mais viva. Mas aquilo foi uma profecia. Uma profecia que ela fez, mostrando que, daquele momento, ela já estava preparando a sua alma para se entregar a Jesus, e que o corpo dela entrou para uma missa de corpo presente, que foi feita de manhã. Quando ela entrou, o caixão, né, estava aberto, o corpo, mas sobre ela estava a bandeira do apostolado da oração. A última vez que essa mulher entrou na igreja foi exatamente assim como ela tinha predito. Ela predisse isso e assim ela entrou. Por quê? Porque o Senhor tinha prometido a ela. Porque ela quis visitar o Senhor. Porque ela quis estar com o Senhor. O que ela era? Uma grande profissional? Um grande sábio? Ela se tornou sábia em Jesus. Ela se tornou sábia porque ela se colocava na presença dele. Então Dona Teresinha se tornou talvez a maior referência para mim, porque eu acredito que vi uma pessoa de santidade e que eu conheci de uma maneira muito assim, vamos dizer, muito estranha. Como assim? Primeiro, que eu a via junto com a neta dela na igreja, e a única conversa que nós havíamos tido foi a seguinte, que eu cantava na missa e ela me encontrou e ela falou assim: filho, gosto muito de você. Eu, obrigado. Por quê? Aí ela falou assim: porque as pessoas ficam bagunçando aqui, conversando alto na igreja, e quando você começa a falar, você põe ordem na casa. Essa foi a única vez que a gente tinha conversado. Então ela me via na missa, me via cantando, e eu era um molecote, gente. Moleque novinho, né? Tinha, sei lá, acho que até menos, devia ter menos de 20 anos, 19, 20 provavelmente, acho que era um pouco isso aí, deve ter sido entre 2000 e 2001, então devia ter isso aí, devia ter uns 20 anos, né? Pois bem, passou o tempo e eu tive um período que eu fiquei afastado da igreja. Quando ela me viu, ela me achou muito estranho, me achou muito esquisito. E ela, preocupada, ela falou para a sobrinha dela, para a neta dela. Eu falei sobrinha algumas vezes aqui, a neta, tá? Não é a sobrinha, não, é a neta. A neta dela, Domênica, ele não tá bem. A partir de hoje eu vou rezar por ele. E ela me confirmou que vinha rezando desde aquele dia. E ela me viu, acho que em 2005. A gente foi se reencontrar e ela foi me contar isso, já tinha passado 2015. O que faz uma pessoa te amar? A pessoa não te conhece, não tem parentesco com você, não tem nenhum laço. Vocês apenas trocaram uma frase e depois a pessoa te viu com um amigo. Ela se preocupa. Eu estava junto de um padre
mas eu estava afastado, né? Padre amigo e tudo mais, mas eu estava afastado da igreja. Ela me vê, se preocupa e passa a rezar por mim todos esses anos. Por que esse amor gratuito que a pessoa pode ter por você? E rezar por você, simplesmente. Interceder. Se tem alguém intercedendo por você, brincar, você nem sabe. A mulher, como vai dizer aí Santa Teresinha do Menino Jesus, quando rezou por aquele ladrão, ela se tornou minha mãe espiritual. Né? Ela criou ali uma maternidade espiritual e começou a rezar pela minha alma. Eu não tenho dúvidas que Jesus atendeu a prece dessa mulher. Dependesse de mim, eu estava longe. Dependesse de mim, eu estava fora. Eu não teria condições e forças para voltar para a igreja. Porque eu tinha outras vontades, outras maluquices, outras coisas, outras preocupações. Não é que tinha deixado de acreditar em Deus, não é isso. Mas eu tinha outras coisas, estava fazendo, cumprindo trabalho, estudo, estava fazendo isso, muitas preocupações, muitas coisas para fazer. Não tem tempo mais disso. Mas em Jesus fez com que aquela mulher olhasse e falasse: eu vou amar intensamente este garoto como quem olha para o Cristo sofredor. Porque ele não está bem, tem algum sofrimento ali. E começou a rezar por mim gratuitamente. Rezar, eu entendo como um ato verdadeiro de amor pela minha pessoa. Eu não merecia. Gente, ela me viu algumas vezes cantando. Ela não tinha mais nenhuma. Quantas pessoas você vê cantando na igreja? Quantas pessoas, sei lá, visitam tua casa um dia e você não sabe nem quem é e continua não sabendo? Né? E você pode até ver, nossa, parece que tá com a cara meio de que, né, sei lá, passou mal, né, tá com febre, tá esquisito, né, fez alguma coisa estranha, tá com a cara meio... E depois tu esqueceu. O que fez essa mulher se manter e continuar rezando pela minha alma? A começar que eu merecia. Eu merecia alguém rezar por mim assim gratuitamente? Não. Mas essa mulher entendeu, por algum motivo, que está lá nos mistérios de Nosso Senhor, de que ela deveria rezar por mim. E passou mais de 10 anos rezando por mim. E infelizmente, né, eu visitei ela uma vez, começamos a combinar para visitar novamente e eu não consegui ir na casa dessa mulher. E com ela viva, entendeu? Visitei ela uma outra vez, mas assim, nada, porque ia ter um outro encontro, que a gente ia lá devagar para bater um papo, para vê-la, que ela já não estava tão bem de saúde, e eu não consegui. Falei, não, vamos deixar aqui, ó, vai vir o aniversário, a gente consegue ir. E não deu tempo. A gente super enrolado com as coisas, não veio a falecer. Pois é. Mas era o que Deus queria. Que eu soubesse isso, pudesse contar essa história de Dona Teresinha aqui pra você no canal. E fazer a pergunta pra você. E agora? O que você vai fazer da sua vida? Como você vai levar a sua vida a partir de agora? Como é que você vai utilizar desta sua capacidade de amar que Deus deu para oferecer para o próximo? Não é que agora você vai ficar com uma cara diferente, um comportamento diferente. Eu quis reforçar que ela tinha um comportamento muito reservado na dela, mas de certo modo aquilo era acolhedor. Tanto acolhedor, que eu até esqueci de falar, se tornou a casa dos padres. Os padres iam lá para almoçar, né, para jantar, para tomar café. Ia mais de um padre. E um detalhe, chegou aí bispo na casa dessa mulher para ir tomar café, almoçar, né, para estar lá, ele mesmo, né? Também já está falecido, saudoso Dom Hercílio Turco, mas ele mesmo no velório, né, na verdade na missa de corpo presente ele estava lá. Quer dizer, ele não estava na missa de corpo presente, ele foi no velório mesmo e disse: ela que acolheu tantos dos meus filhos, os outros padres, inclusive a mim. Gente, não tenho o que falar. Vários padres,
tinha um monte de padre lá na missa, né? E a igreja lotada, num dia de semana, 7 horas da manhã, um monte de leigo, um monte de padre. E até o bispo foi visitar, fazer o velório. Vocês entendem o tamanho dessa mulher? Vocês entendem o tamanho dessa humildade? Vocês entendem o tamanho desse comportamento? É ou não é uma biografia de uma santa? É. Eu não tenho como canonizá-la, mas eu acredito que essa mulher teve uma vida de santidade. De tantas almas que se converteram, pessoas que se converteram mesmo. E eu me coloco nesse testemunho, junto da família dela, as filhas, a sobrinha, e outras pessoas que testemunham, e padres que a consideram como mãe, né? Como o meu amigo padre Flávio dos Anjos, que a considera como mãe, porque ele não é daqui de São Paulo, ele é da Bahia, e aqui ela foi como uma mãe para ele verdadeira. O que mais eu tenho para falar para você? Quem você vai ser a partir de agora? Eu não sei. Mas eu desejo a você que o Senhor possa transformar a sua vida para que você possa frutificar e crescer na graça do Senhor. A todos vocês, que Deus os guarde.